Na carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, o livro de Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Nós leremos do verso 1 ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Pois estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Amém. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos nos reunir no teu santo nome, Senhor, neste dia do Senhor. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor, por sua graça e misericórdia, ó Deus, fale aos nossos corações neste momento para a glória do teu santo nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Há um padrão que se repete ao longo de toda a Escritura, irmãos, e que é fundamental para nós compreendermos a nossa caminhada quanto povo de Deus. Antes de ordenar qualquer dever, Deus primeiro lembra ao seu povo que é Ele a quem aquele povo pertence. Esse padrão ele já aparece até mesmo lá no Éden. Antes de Deus dar mandamentos a Adão, ele o cria à sua imagem, o coloca no jardim e estabelece uma comunhão com Adão. A ordem de Deus para Adão, ela vem dentro desse relacionamento estabelecido pelo próprio Deus. Mas esse padrão, ele aparece de forma muito especial e clara para nós quando o Senhor ele entrega as tábuas da lei ao seu povo em Êxodo capítulo 20. Em Êxodo capítulo 20, no versículo 2, o Senhor diz: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Essa declaração não é simplesmente um preâmbulo ao decálogo. Ela estabelece o fundamento sobre o qual todos os mandamentos eles seriam edificados. Observem a ordem estabelecida pelo próprio Deus. Antes do Senhor ordenar os mandamentos ao seu povo, o Senhor deixa muito claro que aquele povo pertencia a Ele, que Ele havia libertado aquele povo, que havia tirado aquele povo da terra do Egito. Deus não disse, obedeçam para que eu os liberte,
Pelo contrário, Deus deixa muito claro antes de entregar a sua lei que ele já havia os libertado. O Senhor fala: eu que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Essa mesma estrutura pactual, primeiro o que Deus faz, o que Deus fez, e depois o que o povo dele deve fazer, é o alicerce sobre o qual o apóstolo Paulo chama os colossenses a viverem a vida cristã diante de Deus. Ao chegarmos no capítulo 3 de Colossenses aí que nós lemos, percebemos que Paulo segue exatamente esta lógica. Antes de ordenar que os cristãos busquem as coisas do alto, mortifiquem o pecado, se revistam do novo homem, ele lembra quem eles já são em Cristo Jesus. Os imperativos do Senhor, eles seguem o indicativo do Senhor. O Senhor indica onde aqueles irmãos ali daquela igreja estavam, que era em Cristo Jesus. A carta aos Colossenses, irmãos, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo por volta do ano 60 a 62 depois de Cristo, durante a sua primeira prisão em Roma. Embora Paulo ele nunca tivesse visitado aquela igreja pessoalmente, ele tinha um amor muito grande pelaquela igreja. Aquela igreja ali, ela nasce a partir de um grande movimento evangelístico que surgiu após o apóstolo Paulo ficar durante 3 anos discipulando os crentes na cidade de Éfeso, conforme está escrito lá em Atos capítulo 19. Algum tempo depois desse discipulado que o apóstolo fez naquela cidade, vários esforços missionários foram feitos. Dentre eles, Epáfras, ele foi para a cidade de Colossos e plantou essa igreja dos colossenses. Paulo tinha muita gratidão a Deus e muitos elogios para aquela igreja. Todavia, existia uma preocupação que estava tomando o seu coração. Epáfras, ele foi visitar o apóstolo Paulo em Roma e levou as notícias da igreja. E existia uma ameaça naquela igreja, que eram falsos mestres que estavam começando a ensinar um caminho contrário àquele que aquela igreja havia sido edificada, que era Cristo Jesus. O fundamento daquela igreja era o Senhor Jesus Cristo, mas existiam ali falsos mestres que estavam começando a ensinar um caminho contrário a este, ensinando práticas pagãs, aquele povo ensinando que eles deveriam, além de professar a fé em Cristo, eles deveriam cultuar a anjos, que eles deveriam guardar dias, que eles deveriam não tocar nisso, não tocar naquilo. Existiam várias coisas que estavam sendo ensinadas ali, além do gnosticismo de forma embrionária que estava sendo transmitida ali para aqueles irmãos naquela igreja. E diante dessas ameaças, o apóstolo Paulo ele escreve a carta aos Colossenses aí. O primeiro e o segundo capítulo, Paulo estabelece o fundamento doutrinário da carta ao apresentar a supremacia e suficiência da obra de Cristo, além de condenar essas heresias que estavam assaltando o coração dos irmãos ali naquela igreja. No capítulo 3 e no capítulo 4, ele desenvolve as implicações práticas dessa verdade gloriosa da supremacia de Cristo. Observem, por favor, irmãos, cuidadosamente. Ele inicia o capítulo 3 fazendo um conectivo com aquilo que ele havia falado no capítulo 1 e no capítulo 2. Ele inicia o capítulo 3 falando: portanto, se fostes ressuscitados com Cristo. Ele inicia esse capítulo 3 fazendo conectivo com a doutrina que ele havia estabelecido no capítulo 1 e no capítulo 2. Paulo ele não abandona a doutrina para tratar a prática. Pelo contrário, na lógica paulina, a ética, a prática cristã, ela é fruto de uma boa doutrina. O que o cristão crê
e contempla acerca de Cristo, moldará a maneira como ele vive diante de Deus. E Paulo ele fala dessa forma em suas cartas. Mas o apóstolo Paulo ele faz esse conectivo com a doutrina que ele havia estabelecido no capítulo 1 e no capítulo 2. E ele diz: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, no versículo 1 aí. À primeira vista, esta expressão, esse versículo aqui, pode transmitir uma ideia de dúvida, como se Paulo estivesse dizendo: se é que vocês foram ressuscitados com Cristo, mas no grego, no original aqui, a ideia do texto não é trazendo dúvida. O texto poderia ser traduzido, esse primeiro versículo, como foi traduzido na NVI, com esta afirmação: já que vocês foram ressuscitados com Cristo, porque não havia dúvida quanto a isso. Por favor, se você puder voltar aí para o capítulo 2, o versículo 12. Paulo deixa isso claro, que não havia dúvida a respeito desta realidade. Ele diz assim no versículo 12: tendo sido sepultados com ele no batismo, nele também fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus. Paulo já havia falado esta realidade, que aqueles irmãos haviam sido ressuscitados. Ele não está aqui colocando dúvida a respeito desta realidade. Então, diante disso, eu gostaria de convidar os irmãos a meditarmos no seguinte tema: já que fostes ressuscitados com Cristo, em primeiro lugar, buscai e pensai nas coisas do alto. Buscai e pensai nas coisas do alto. Percebam, irmãos, a ordem no argumento do apóstolo Paulo. Antes que o apóstolo Paulo apresentasse os imperativos para aqueles irmãos, buscar e pensar as coisas do alto, ele indica a realidade de onde aqueles irmãos eles se encontravam, ressuscitados com Cristo. Depois de indicar, ele estabelece os imperativos, a ordem para aqueles irmãos eles viessem seguir. Como dito, esta é a ordem, o padrão nas Sagradas Escrituras. É a redenção, depois a obediência aos mandamentos que Deus estabeleceu no seu povo. Não é a obediência que gera um relacionamento com o Senhor, mas de forma muito clara as Escrituras elas mostram isso para a gente. Mas isso não é uma linguagem apenas como nós vimos no Decálogo ali, não é uma linguagem apenas de Paulo, mas o próprio apóstolo Pedro também, ele fala dessa forma. Se você puder abrir, por favor, em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. O apóstolo Pedro vai dizer: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Pedro não diz para aqueles irmãos: vivam de maneira tal para que vocês se tornem povo de Deus. Ele fala que aqueles irmãos eles já eram povo de Deus. E depois disso, depois dele falar isso, no versículo 11, ele exorta aqueles irmãos. Ele diz: abstendo-vos das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Vejam só, a mesma linguagem, o mesmo padrão que nós vimos se repetindo aqui também na carta do apóstolo Pedro, onde primeiro é indicado aonde os cristãos se encontram, para depois vir as ordenanças, os imperativos para que eles sigam. A ordem de Deus, os mandamentos de Deus, o imperativo do Senhor para o seu povo, está fundamentado na obra de Cristo. Não tem como obedecermos às ordens do Senhor se não estivermos fundamentados em Cristo. É em Cristo que nós obedecemos ao Senhor. E essa é uma das grandes diferenças do cristianismo e as falsas religiões deste mundo em que nós vivemos, meus irmãos. Porque enquanto essas falsas religiões colocam obedeça para pertencer, a lógica do evangelho, a lógica do cristianismo é o contrário. Porque vocês pertencem, obedeçam.
Porque vocês já são povo, vivam desta forma, em obediência aos mandamentos do Senhor. O coração do homem, ele trilha um caminho, naturalmente falando, de buscar essa troca, de obedecer para conquistar. E no relacionamento com Deus, por muitas vezes o nosso coração, ele está propondo esse tipo de caminho, de obedecer para pertencer, de obedecer para ser mais amado pelo Senhor. Mas essa não é a proposta que o Evangelho traz para nós. Porque nós fomos amados, porque nós pertencemos, é que o nosso coração deve trilhar um caminho de obediência. Mas percebam aí, o apóstolo Paulo, ele fala o imperativo, buscai. Buscai, o verbo no original, ele traz uma ideia de um esforço perseverante a fim de obter algo. Não é uma busca qualquer. Não é uma busca por buscar, mas é uma busca a fim de obter algo, e se busca até obter aquilo que está sendo buscado. O apóstolo Paulo, ele traz essa ideia para nós aqui, a respeito dessa busca. Tem um comentarista, William Hendricks, que ele vai dizer o seguinte: essa busca é mais do que uma busca para descobrir. Ele vai afirmar esta realidade. É uma busca para obter. Mas o apóstolo Paulo não dá apenas o imperativo, dizendo que nós devemos buscar, mas ele dá o objeto da nossa busca. Ele diz o que nós devemos buscar: as coisas do alto. E o que são as coisas do alto, meus irmãos? Essas coisas do alto, elas estão totalmente relacionadas à pessoa e obra de Cristo Jesus. Lembre que o fundamento que ele estabelece no capítulo 1 e no capítulo 2 é a supremacia e suficiência da obra de Cristo. Ele está agora no capítulo 3 trazendo a prática agora para a igreja viver. E essas coisas do alto está totalmente associada à pessoa e à obra do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos buscar ao Senhor vivendo neste mundo. E a ideia dessa busca não é uma busca de forma abstrata, o que é que eu vou buscar no Senhor, mas é uma ideia de uma busca direcionando todas as nossas disposições, afeições e desejos para aquilo que Cristo aprova, para aquilo que Cristo representa. Fala daquilo que o nosso coração ama, daquilo que nós desejamos. É isso que nós devemos perseguir, e isso deve ser o maior tesouro do nosso coração, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Devemos nos esforçar com intencionalidade, buscando ao Senhor. Devemos buscar ao Senhor, e nessa busca as nossas afeições, as nossas disposições vão se conformando ao Senhor. Já que nós pertencemos a Ele, nós devemos ter a nossa vida orientada por Ele. Mas o apóstolo, ele não diz só buscar, ele diz pensai nas coisas do alto. E alguns entendem que esta ordem é apenas uma repetição da anterior. Mas o apóstolo Paulo, ele utiliza uma palavra diferente aqui no grego. Ele não usa a mesma palavra que ele utilizou anteriormente. O buscar, como nós falamos, a ideia das nossas disposições, das nossas afeições e nossos desejos. Mas a ideia do pensar aqui é nós dirigirmos os nossos pensamentos com intencionalidade para aquilo que Cristo ama e para aquilo que Cristo valoriza, aquilo que Cristo representa. Paulo está dizendo que a nossa mente ela precisa ser renovada. Nós precisamos guiar os nossos pensamentos para uma mudança de pensamento e valorizarmos aquilo que Cristo valoriza. Não basta nós termos apenas a busca de termos os nossos desejos, as nossas afeições, as nossas disposições para aquilo que Cristo quer que nós venhamos colocar. Mas os nossos pensamentos também, eles devem mudar. Os nossos pensamentos, a nossa forma de raciocinar, ela deve ser uma forma a partir do céu, a partir de Cristo. Nós não devemos construir o pensamento a partir das coisas deste mundo, mas das coisas do alto. É um esforço perseverante para mudarmos a nossa forma de enxergarmos o mundo.
A ideia central que o apóstolo traz aqui nesses imperativos é que a nossa mente e o nosso coração devem ser deliberadamente orientados pelos valores do alto. A colocar o coração, a mente totalmente voltada para buscar as coisas que honrem ao nome do Senhor, que agradem ao Senhor. E isso você poderia pensar como uma fuga da realidade. E não é isso que o texto nos chama aqui. Não é fugir das nossas obrigações neste mundo. Não é fugir das nossas obrigações quanto ao nosso trabalho, quanto aos nossos estudos, quanto à nossa família, quanto pagar as contas e todas as coisas que envolvem as nossas vidas. Mas nós vivermos tudo isso a partir dos valores do alto e não a partir dos valores deste mundo. É nós formarmos e conformarmos as nossas vidas ordinárias, aonde Deus nos colocar, mas pensando com os valores eternos e não os valores passageiros deste mundo. Devemos viver tudo isso a partir de Cristo, irmãos. Nós vivemos nesse mundo e poderíamos usar aqui uma ilustração que eu vi um pastor utilizando, muito interessante, que ele falava a respeito de um navio que é feito para navegar. O problema é quando o navio começa, de alguma forma, a entrar água dentro dele, e nós sabemos o que é que vai acontecer se o navio ele não estiver navegando da forma como ele deve. Se começar a entrar água dentro daquele navio, ele vai afundar. E essa ilustração traz para a gente esta ideia que nós somos como um navio que Deus nos colocou neste mundo para viver. Mas se nós deixarmos com que as filosofias deste mundo e os padrões deste mundo comecem a entrar em nosso coração e moldar as nossas disposições e os nossos pensamentos, nós iremos afundar, irmãos. Nós devemos buscar e pensar nas coisas do alto. Temos buscado o Senhor com todo o nosso coração e com todos os nossos pensamentos, irmãos. Os valores do reino do Senhor são o que estão norteando as nossas vidas. Nós estamos meditando no seguinte tema: já que fostes ressuscitados com Cristo, em primeiro lugar, buscai e pensai nas coisas do alto. Em segundo lugar, não viva mais como quem você era, porque sua vida agora está unida a Cristo. Meus irmãos, uma das grandes marcas da nossa geração é uma busca frenética por identidade, por pertencimento. Vivemos em uma cultura que constantemente convida as pessoas a construírem suas identidades a partir de A, a partir de B. Uma cultura que fomenta um vazio existencial, que alimenta no coração dos homens uma busca frenética por pertencer a algo. Vivemos neste mundo que alimenta esse tipo de caminho. E os homens buscam muitas vezes encontrar a sua identidade no emprego, numa carreira de sucesso, no dinheiro, na aparência, na glória deste mundo, em relacionamentos, em aprovação dos homens. E muitos passam a viver de forma escravizadas por essa busca de sentido, de identidade e de pertencimento. Mas o Evangelho, meus irmãos, ele traz para a gente uma perspectiva completamente diferente. A identidade do cristão, ela não é algo que é conquistado pelo cristão. Ela foi algo que foi conquistado por Cristo na cruz e nos dado. O Senhor nos deu uma identidade para que nós viéssemos a viver neste mundo. Percebam o progresso de Paulo no versículo 1. Ele falou a respeito daqueles irmãos estarem ressuscitados em Cristo, o indicativo, ele mostrando esta realidade. No versículo 3, agora, ele traz uma razão porque aqueles irmãos agora eles deveriam viver. Além desta que ele já havia colocado no versículo 1, ele traz outra razão. Ele diz assim: porque morrestes. Vejam só, aqueles irmãos
eles não haviam apenas ressuscitados com Cristo, mas Paulo está falando aqui sobre esta realidade, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Veja que coisa extraordinária, meus irmãos. Não é neste mundo que nós, como povo de Deus, iremos descobrir a nossa real identidade. A nossa vida, ela está oculta em Deus. Nós que estamos unidos a Cristo, que foram ressuscitados com Cristo, morreram para este mundo e têm uma vida agora unida a Cristo Jesus, o Senhor. E nessa união nós temos segurança e pertencimento. Não há nada maior do que pertencermos ao Senhor, irmãos. Não há nada mais glorioso do que pertencermos ao Senhor. Mas o que acontece é que muitas vezes os nossos corações têm sido assaltados pelo mundo em que nós estamos vivendo. E nós estamos muitas vezes na mesma ânsia daqueles que não têm o temor do Senhor e que não estão em Cristo, buscando identidade e pertencimento a partir das filosofias e ideologias do nosso tempo. O Paulo deixa claro aqui que a vida do povo do Senhor, ela está oculta no Senhor. Em primeiro lugar, isso significa, meus irmãos, que nós podemos ter uma segurança real. Nada pode nos arrancar das mãos do nosso Deus. A nossa vida está em Cristo, em Deus, e nada pode nos assaltar das mãos do Senhor. Nós podemos ter segurança nisso, meus irmãos. Podemos descansar nesta realidade de que estamos no Senhor e a nossa vida está com Ele. Alguém já disse que se o cristão fosse para perder a salvação, se o inimigo conseguisse que um cristão perdesse a salvação, fosse roubar a salvação, ele teria que roubar a nossa salvação do trono de Deus. Ele teria que saquear o trono de Deus. Porque a nossa vida está oculta em Cristo, em Deus, e Cristo está assentado à destra do trono de Deus. Então podemos ter segurança como povo do Senhor e não estarmos ansiando buscar pertencer a algo além desta realidade gloriosa, que é a realidade do Evangelho, ao qual nós já pertencemos por causa da obra de Cristo. Em segundo lugar, que aquilo que realmente somos ainda não pode ser visto plenamente neste mundo, irmãos. Existe uma realidade espiritual que este mundo ainda não consegue enxergar, mas um dia há de ver. Um dia o Senhor da igreja há de voltar para julgar este mundo, e nós seremos manifestados com Ele. Muitas vezes o mundo tem olhado para o povo do Senhor e olhado e dito: mas que derrotados, são derrotados. Na história de Atos, como nós temos visto aqui, na narrativa de Atos, como nós temos visto aqui nas pregações pela manhã, o povo de Deus sendo perseguido, maltratado, e o mundo pode olhar: coitados, olha para aí. Mas essa não é a nossa identidade, irmãos. Essa não é a nossa identidade. O povo de Deus não é um povo derrotado, mas é um povo vitorioso por meio da obra de Cristo Jesus. Em terceiro lugar, que nossa vida está inseparavelmente unida à vida do próprio Cristo, como nós falamos aqui. Nossa vida já não encontra sua fonte, seu significado e seu destino em nós mesmos ou em qualquer outra coisa, senão em Cristo Jesus. Existia um homem no século XIX, irmão, chamado Charles Stewart. Ele foi um homem muito rico que viveu ali na Inglaterra. Ele era um esportista de uma família extremamente rica. E além de ser extremamente rico,
Aquele homem, ele era notório socialmente falando, porque ele era um atleta também, e ele tinha um futuro glorioso aos olhos dos homens. Mas o Evangelho foi de encontro, o Senhor foi de encontro e o salvou. E tudo aquilo que ele tinha, ele abriu mão e foi para a China evangelizar, fazer missões na China. E isso trouxe uma grande repercussão social do desperdício daquela vida, que estava desperdiçando uma vida de tanta glória aos olhos deste mundo. Mas aquele homem, em seu coração, amou ao Senhor e entregou tudo o que tinha e foi viver falando do Senhor ali na China no século XIX. Depois ele foi para a Índia e por fim morreu na África como um ninguém aos olhos deste mundo. Essa é a forma que o mundo enxerga. Uma forma de desperdício de vida, uma forma de alguém que morreu como um derrotado, mas nós não enxergamos dessa forma e não devemos enxergar desta forma, irmãos. A vida do povo do Senhor está oculta ao Senhor, no Senhor. Com isso, eu não estou dizendo aqui que nós devemos todos aqui vender tudo o que temos e irmos para X ou Y, para X ou Y. Não é isso que nós estamos falando aqui. O que eu estou dizendo aqui é que o valor que nós devemos ter em nosso coração pelo Senhor deve nos levar, se o Senhor assim nos chamar e quiser, a nós abrirmos mão do que quer que seja para a glória do nome do Senhor. Isso não é desperdício de vida. Isso é a filosofia deste mundo. E muitas vezes, irmãos, nós como povo de Deus, por termos o coração assaltado pelas ideologias deste mundo e não estarmos buscando e pensando nas coisas do alto, vamos tendo a mente conformada a este padrão mundano. Nós não devemos olhar para uma realidade como essa como uma derrota. Quem morreu e ressuscitou com Cristo tem o coração orientado pelo céu. Quem morreu e ressuscitou com Cristo vive neste mundo a sua vida ordinária, mas a partir dos valores eternos. O problema de muitos cristãos é que querem viver uma vida dupla, desejam pertencer a Cristo, mas continuam alimentando os valores do velho homem em seus corações. Continuam muitas vezes alimentando caminhos contrários àquele que nós vemos Deus estabelecer na sua palavra para o seu povo. É como um escravo que, tendo sido liberto de um senhor mau, ele retorna para ser subjugado por aquele senhor mau. Nós fomos libertos pelo Senhor, meus irmãos, e a nossa vida está oculta em Cristo. Paulo, ele fala mais no verso 4, por favor, se você puder acompanhar. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. A vida do cristão não termina neste mundo. A vida dos homens não termina neste mundo, irmãos. O apóstolo Paulo, aqui no texto, ele traz uma esperança futura para o povo do Senhor. Nossa união com Cristo está oculta aos olhos deste mundo em que nós vivemos hoje,
enfrentamos muitas lutas, enfrentamos muitas batalhas neste mundo em que nós vivemos, mas chegará o dia em que Cristo será revelado em glória, e naquele mesmo instante, todos os que estão unidos a Cristo também serão revelados. O que tem valor é eterno e não passageiro, irmãos. Aquele que está hoje escondido com Cristo, naquele dia será manifestado com Cristo. Portanto, irmãos, devemos nos perguntar: estou vivendo a vida que Cristo conquistou na cruz? Estou buscando identidade e pertencimento fora de Cristo neste mundo? A promessa do Senhor é suficiente para silenciar o meu coração? Nós estamos meditando no seguinte tema: já que fostes ressuscitados com Cristo, em primeiro lugar, buscai e pensai nas coisas do alto. Em segundo lugar, não viva mais como quem você era, porque sua vida agora está unida a Cristo. E em terceiro e último lugar, mortifique o pecado, pois ele não faz mais parte da sua nova vida em Cristo. Até aqui, Paulo nos mostrou quem somos em Cristo, que nós morremos com Ele, que nós ressuscitamos com Ele, que nós devemos agora, a partir desta realidade de estarmos ressuscitados e mortos com Cristo, buscarmos e pensarmos nas coisas do alto, que a nossa vida está oculta em Cristo e haverá de chegar um momento onde o que está oculto há de ser revelado. Nós vimos isso o apóstolo Paulo construindo. Agora o apóstolo Paulo traz os efeitos práticos desta realidade tão gloriosa da nossa união com o Senhor. O apóstolo Paulo ele fala no versículo 5: fazei morrer, pois, a vossa natureza terrena. O verbo aqui, ele enfatiza a realidade de uma decisão resoluta no coração daqueles que são do Senhor, de mortificar o pecado em suas vidas, de não viver alimentando caminhos pecaminosos na sua vida, porque sua vida agora está unida a Cristo. Existe uma nova realidade, e por causa desta realidade a qual nós já pertencemos, nós não podemos viver alimentando caminhos pecaminosos em nosso coração. Nós devemos trilhar o caminho da santificação no Senhor. Nós devemos trilhar um caminho de mortificação do pecado. A santificação, do começo ao fim, ela é obra do Espírito de Deus agindo em nossas vidas, irmãos. A santificação, ela é uma obra que depende exclusivamente de Deus. Na sua origem. Ela só depende de Deus na sua origem. Mas ela depende de nós no seu exercício. E Paulo, ele está falando aqui esta realidade. Aqueles que estão unidos a Cristo, aqueles os quais o Espírito Santo habita em suas vidas, eles irão trilhar o caminho de mortificação. E não há aqui, irmãos, mérito humano, mas há responsabilidade humana, capacitada pela graça divina. Não tem como trilhar um caminho de mortificação do pecado, se não estivermos, de fato, buscando e pensando nas coisas do alto, sendo guiados e tendo o coração orientado pela palavra de Deus, dizendo o que é agradável a Ele e o que não é agradável a Ele. Temos o dever como cristãos, irmãos, de mortificar a nossa carne, não confiando na força do nosso braço, porque sabemos que dependemos do Senhor para isso, mas agindo e mortificando, como o apóstolo Paulo coloca aqui.
Depois que o apóstolo Paulo fala a respeito desta mortificação, ele apresenta duas listas de pecados que devem ser mortificados aí. O verso 5 ao verso 7, ele apresenta a primeira lista aí, que são pecados ligados aos desejos desordenados e à imoralidade sexual e à idolatria. A segunda, ele concentra nos pecados relacionais, manifestados principalmente nas relações dos homens, que vai do verso 8 ao verso 11. Juntas, essas listas demonstram que a mortificação ela deve alcançar tanto a realidade do nosso coração, aquela terra que os homens não conseguem ver, mas que está diante de Deus, mas também deve alcançar as nossas relações pessoais, deve alcançar os nossos relacionamentos com o próximo. Não faz parte da nossa sessão aqui, mas se você depois continuar a leitura de Colossenses, o restante capítulo 3 e 4, você vai ver os imperativos do Senhor para um caminho de santidade no relacionamento de maridos com esposa, de pais com filhos, de servo com seus senhores. Então essas duas listas que Paulo traz aqui, elas não são exaustivas, mas elas estão trazendo para nós esta realidade de que a mortificação ela deve ocorrer tanto na esfera privada quanto na esfera pública. E é interessante observarmos, irmãos, isso aqui, que embora Paulo ele não esteja aqui falando a respeito do decálogo dos 10 mandamentos, as duas listas que ele coloca aqui de pecado seguem uma lógica muito semelhante à da própria lei de Deus, colocada lá em Êxodo capítulo 20. Primeiro ele confronta os pecados do coração, desejos que revelam idolatria e uma relação corrompida com Deus, que é o que trata a primeira tábua da lei, do relacionamento do homem para com Deus. Depois ele denuncia pecados que destroem a comunhão entre as pessoas, segunda tábua da lei. Assim como a lei se resume em amar a Deus e amar ao próximo, Paulo está mostrando para a gente aqui que a santificação ela alcança a esfera do coração e da nossa conduta neste mundo em que nós vivemos. A lista que ele fala aqui é um estilo de vida que aqueles irmãos eles viviam anteriormente. Se você puder observar o versículo 7 aí, por favor, Colossenses capítulo 3, verso 7. Noutro tempo também vós andastes nessas mesmas coisas, quando vivis nelas. Vejam só, no outro tempo. Que outro tempo é esse? O tempo que não estava unido a Cristo. O tempo que não estava unido a Cristo era o tempo onde esses pecados, esse caminho mau que Paulo fala aqui, imoralidade, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, ira, cólera, malícia, mentira, linguagem obscena. Esses caminhos eram caminhos de uma outra vida que eram alimentados, mas não da vida daqueles que estão unidos a Cristo. E Paulo coloca aqui esta realidade da mortificação desses pecados, irmãos, porque nós vivemos neste mundo, meus irmãos, e lutamos ainda contra essa natureza terrena, carnal. E por muitas vezes nós somos tentados desses pecados, irmãos, tanto interiormente em nossos corações, quanto nas nossas práticas e nas nossas relações. Mas por estarmos unidos a Cristo, nós devemos mortificar esses caminhos. Nós não devemos alimentar esses caminhos em nossos corações, mas devemos trilhar um caminho de ruptura. Lembram que o Senhor Jesus Cristo falou no Evangelho: se tua mão te faz pecar, arranca. Se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Isso é um princípio que está sendo estabelecido ali. Não é literal isso, mas é um princípio que está sendo estabelecido ali, sobre esse princípio de ruptura com tudo aquilo que tem nos levado a viver contrário a essa vida unida a Cristo.
Se nós não mortificarmos isso, irmãos, isso irá nos matar. Se nós não mortificarmos os caminhos pecaminosos, isso irá nos matar. O pecado traz destruição. Apenas uma compreensão equivocada a respeito do poder do pecado faz com que a gente alimente o pecado em nossos corações. O pecado, ele é destrutivo, irmãos. E isso pode ser de forma imediata ou não, mas ele é destrutivo. O salário do pecado é a morte. E como povo do Senhor, nós não somos chamados a vivermos sujeitos a Ele, à escravidão do pecado, porque nós fomos livres em Cristo Jesus. Paulo continua o texto, ele fala: vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem. O velho homem, Calvino vai dizer, é tudo que trazemos do ventre de nossa mãe, tudo que somos por natureza, é o velho homem. Porque primeiro nós somos nascidos em Adão e depois somos renascidos por meio de Cristo. O povo de Deus é renascido por meio de Cristo e deve se revestir do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Esse pleno conhecimento que o apóstolo Paulo está falando aqui no texto, o versículo 10, ele já havia falado na carta aos Colossenses também. Ele já havia falado a respeito desta realidade. Não esqueçam, irmãos, que o apóstolo Paulo está trazendo aqui a prática da doutrina que ele já havia estabelecido no capítulo 1 e 2. E ele está sempre resgatando princípios que ele já havia estabelecido lá. E aqui é mais uma vez, o versículo 10 aí, ele fala sobre esse pleno conhecimento. O capítulo 1, versículo 9, ele fala também do pleno conhecimento da sua vontade. E o capítulo 10 também, o versículo 10, capítulo 1, sobre o pleno conhecimento de Deus. Segundo o reverendo Augusto Nicodemos, ele vai dizer que significa um conhecimento verdadeiro da pessoa e obra de Cristo e suas implicações práticas para o crente. Vejam só, nós devemos nos revestir do novo homem em Cristo Jesus, por estarmos unidos. A obra que Cristo fez possibilitou a nossa união com Ele. Nós devemos trilhar um caminho de mortificação do pecado, mas nós devemos nos revestir deste novo homem. E como nos revestimos desse novo homem? Conhecendo cada vez mais a obra e a pessoa de Cristo Jesus. A mortificação do pecado, meus irmãos, ela cresce na mesma medida em que o cristão, iluminado pela palavra e pelo Espírito, aprofunda a sua compreensão da sua união com Cristo. À medida que nós vamos conhecendo mais ao Senhor, vamos mortificando mais e mais caminhos pecaminosos em nossos corações. Nós somos um povo que fomos comprados por alto preço, irmãos. E o pecado não tem poder mais sobre as nossas vidas. Se está existindo aprisionamento em algum caminho pecaminoso em sua vida, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é poderoso para libertar a sua vida. O pecado não tem mais poder sobre o povo de Deus. Em Cristo, podemos dizer não a caminhos pecaminosos e não alimentá-los em nosso coração. A mortificação do pecado, meus irmãos, não é um esforço de um condenado tentando conquistar o favor de Deus, mas é a resposta de filhos que já foram unidos ao Senhor.
Diante disso, irmãos, nós devemos tratar seriamente com o pecado. Não podemos alimentá-lo em nossas vidas. Se existe pecado, confesse-o ao Senhor. Busque ao Senhor. O pecado, ele sempre começa no coração. Ele nasce no coração, como o Senhor Jesus falou. Mas ele vai chegar a outras esferas além do coração. Ele destrói a vida. Porque nós fomos ressuscitados com Cristo Jesus, irmãos. Nós devemos buscar e pensar nas coisas do alto com intencionalidade de coração. Tanto o nosso coração, aquilo que desejamos e os nossos afetos, quanto a nossa maneira de pensar deve se conformar àquilo que Cristo representa, aquilo que Cristo aprova. Porque fomos ressuscitados com Cristo, nós devemos viver esse caminho de mortificação do pecado, irmãos. Porque fomos ressuscitados com Cristo, nós devemos viver como um novo homem diante do Senhor. Ao iniciarmos essa mensagem, nós olhamos para a realidade pactual nas Escrituras e falamos a respeito de Êxodo capítulo 20, onde o Senhor, antes de entregar a sua lei, o Senhor afirma a realidade de que aquele povo pertencia a Ele. Aqui em Colossenses nós vemos Paulo trilhando o mesmo caminho, mostrando para aqueles irmãos ali que o fato deles pertencerem ao Senhor, eles devem se sujeitar à palavra e aos mandamentos do Senhor. Nós não obedecemos para ser filhos e não mortificamos o caminho pecaminoso para nos tornarmos filhos, mas porque nós somos filhos e amamos o nosso Senhor, nós não iremos alimentar caminhos pecaminosos na nossa vida e iremos romper com esses caminhos. Gostaria de convidar os irmãos a orarmos nesse momento.